Você já reparou, mas tem coisas que você está tentando há muito tempo num lugar e não dá certo. Você fica tentando com uma pessoa, fica tentando num lugar, fica tentando no emprego, mas as coisas parecem que não saem do lugar. E aí você muda uma coisa ou outra, ou é uma amizade, ou é uma geografia, é algo que você muda e de repente as coisas começam a acontecer. Isso não é por acaso, isso é bíblico. Deus, ele muda situações, muda pessoas na tua vida, muda geografias na tua vida, porque existem coisas que ficam escondidas em lugares que você ainda não acessou. Por isso, saiba que ainda esse ano Deus vai te apresentar as pessoas que vão somar no teu destino profético. Ainda esse ano Deus vai fazer você entrar em lugares que você não pisou. E às vezes o problema é que nós temos um coração duro e a gente não entende simplesmente com Deus falando lindamente conosco. Às vezes é debaixo da pressão. Às vezes é numa perda. Às vezes é numa quebra. Hoje você talvez me escute falando na internet, goste, ache que te abençoa, mas você não sabe que eu só comecei a fazer isso porque eu quebrei. Porque eu fui na lona, porque eu entrei em depressão. Eu falei, Deus, o que aconteceu comigo? Eu sou crente desde criança. Deus falou, você é crente, mas não me serve do jeito que eu te esperei, do jeito que eu te formei para ser. Então, eu queria ter um testemunho bonito de falar assim, eu recebi uma palavra profética, aí eu comecei a pregar. Seria lindo, mas não foi assim. Foi numa dor muito grande, foi numa quebra. Que eu achei que Deus tinha me abandonado. Eu achei que Deus tinha me largado. Mas foi ali que eu descobri o que eu teria que fazer na vida. E por causa disso, muitas pessoas são abençoadas. E por causa disso, muitas pessoas são atingidas. Quem aqui é aluno do Café com Destino? Levanta a mão. Opa, muita gente. Então, de alguma forma, Deus te move para que a sua vida prospere a vida de outros. De alguma forma, seja através de uma palavra profética. Quando você vai numa conferência de destino, quando você vem num culto como esse, você pode receber uma palavra que muda tudo. Mas às vezes não vai ser com uma palavra, às vezes vai ser com uma situação difícil. Por isso que você precisa estar preparado, como o pastor Silas Filho falou no início sobre Jó, para independentemente da situação, você saber como reagir. Porque nós não podemos prever o que vai acontecer, mas nós podemos saber como vamos reagir a isso. Isso depende da tua fé. Isso depende do teu conhecimento de Bíblia, de palavras de Deus. E nós vamos ler agora um pouco da história de uma mulher chamada Ruth. Para mim, uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Porque essa mulher teve a sua sorte mudada por causa de uma pessoa e de uma geografia. Repete comigo, pessoas, geografias. A sorte de Ruth mudou por causa de uma pessoa e por causa de uma geografia. Deus apresentou a ela uma pessoa e depois mudou ela de lugar, a sorte dela virou. E virou para melhor. E a Bíblia diz que Ruth era uma moabita. Morava então numa região chamada Moabe, que era como se fosse um outro país fora de Israel. E ela conhece um homem, se casa com ele. Esse homem morre. Então aqui nós entendemos que Deus vai começar a entrar na vida de Ruth, não por uma palavra profética, não por uma instrução da palavra, mas por uma perda. Quem aqui já perdeu algo ou alguém? E nessa perda, ao invés de destruí-la, vai abrir uma porta de oportunidade. Porque a vida depende de como você a interpreta. Tem gente que está passando por um rápido desemprego e acha que está no fundo do poço e nem sabe onde Deus vai te colocar daqui a 1 ano. Tem gente que está passando uma crise no casamento e acha que é o fim e nem sabe que isso vai ser o seu maior testemunho para que muitos casais não passem pelo que você está passando. Nós temos mania de declarar o nosso fim. Eu lembro de Sarai, quando diz, o Senhor me impediu de ter filhos. Sarai teve filho? Sim, Isaac. Mas na Bíblia está escrito que ela diz, o Senhor me impediu de ter filhos. A gente declara coisa que ainda não é a palavra final de Deus. E com Ruth foi através de uma situação difícil. Com Ruth foi através de uma dor.
ela perde seu marido. E sua sogra também perde seu marido. E a sua cunhada também perde seu marido. Todo mundo morreu. Então sua sogra faz uma reunião e fala: olha, vocês são jovens, vocês têm que recomeçar a vida, não dá tempo para eu ter outros filhos e esperar crescer para casar com vocês, então cada uma pode seguir a sua vida. Uma chamada Orfa dá um beijinho nela e fala: tá bom, foi muito bom o tempo que a gente conviveu, Deus te abençoe e tchau. Mas Ruth toma uma decisão diferente. Ela vai se conectar com uma pessoa que vai mudar o seu destino. Vou repetir. Ela vai se conectar com uma pessoa que vai mudar o seu destino. Porque qual era o destino de uma viúva naquela época? Abandono, fome, dificuldades. A viúva não tinha como se sustentar. E nós vamos ler a partir, por favor, capítulo 1, versículo 15. Que diz assim: disse Noemi a Ruth: eis que a tua cunhada já voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e aqui vai mudar tudo. O teu Deus é o meu Deus. Não me importa se a minha cunhada voltou para os deuses dela. Agora o meu Deus é o teu Deus. Versículo 18: vendo, pois, Noemi que de todos já estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram vamos repetir juntos, até que chegaram a Belém, a casa do pão. Uma tragédia vai se transformar numa grande vitória, num exemplo bíblico que está sendo citado milênios depois, aqui na Penha, Rio de Janeiro. Como uma história dessa pode se eternizar? É porque quando Deus muda a sorte de alguém, quando Deus vira a vida de alguém para melhor, essa pessoa entra para a história, porque todo mundo que está à volta reconhece que não foi a capacidade, não foi o merecimento, mas foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus. As pessoas veem que foi Deus que colocou a mão na sua vida e ponto. As pessoas sentem que contigo é diferente, porque Deus é contigo onde quer que você vá. Mas o segredo de Ruth foi que ela teve a ousadia de pensar. Repete comigo: pensar. Porque qual foi a primeira instrução de Noemi? Volta para a tua casa também. Se ela não pensasse, ela falou assim: é melhor obedecer aos mais velhos, vou voltar para minha casa, vou voltar para os meus deuses e ponto final. Mas ela teve a ousadia de pensar. Pensar te faz questionar algumas coisas. E questionando esse direcionamento de Noemi, ela fala: não, já que eu não tenho em quem me apegar, para que eu vou te abandonar? Afinal de contas, é melhor andarem duas pessoas juntas do que uma sozinha. Por isso, Noemi, para onde você for eu vou, onde você pousar eu vou pousar, o teu povo será o meu povo e o teu Deus, a partir de agora, é o meu Deus. Aí elas juntas pegaram as trouxinhas, pegaram a malinha e foram para Israel, para uma cidade chamada Belém. Quando Ruth declara que o Deus de Noemi seria o Deus dela, ela precisava sair de Moabe para isso? Deus só está num lugar? Deus só está em um lugar? Deus está na Penha, mas Deus também está na Barra, Deus está em São Paulo, Deus está em Moçambique, Deus está em qualquer lugar. Ou seja, ela não precisaria sair de Moabe por causa da espiritualidade, mas precisaria ir para outro lugar por causa da
prosperidade. Eu vou entrar na palavra de hoje. Deus consegue agir na tua vida onde você estiver, mas tem lugares que Ele vai te levar, porque lá está a prosperidade que te espera. Tem pessoas que Ele vai te conectar para pegarem a tua mão e falar assim: não vamos ficar aqui não, nós vamos para ali. E quando você chegar ali, Deus vai te surpreender. Porque Noemi, uma conexão divina que Deus coloca na vida de Ruth, por causa da sábia decisão de Ruth de segui-la, apresenta Ruth para Boaz, o homem mais rico da região. Um homem que podia escolher qualquer outra, afinal de contas era o melhor partido de Belém. Mas só que Noemi dá uma instrução para Ruth, fala só: se veste dessa forma, usa esse perfume, e aqui na tradição de Israel, dorme nos pés dele quando ele for descansar. Dá todas as dicas, dá toda a instrução. Ruth segue a instrução. Boaz se apaixona por Ruth. Eles se casam. E a sorte dela vira. Deixa de ser viúva e volta a casar. Deixa de ser pobre e vira a primeira dama. A sorte dela vira, não só porque Deus entrou na vida dela, porque Deus já tinha entrado quando ela aceitou o Deus de Noemi lá em Moabe, mas quando ela vai para uma nova geografia, aí fica palpável as mudanças. Às vezes Deus quer que você simplesmente saia do sofá de casa e venha num culto como esse, mas você está cansadinho demais e fica no sofá e fala: eu vou ficar daqui mesmo hoje, sem saber que essa geografia poderia liberar um nível de prosperidade que você não imagina. Que talvez na geografia que você está evitando tem um Boaz esperando para te abençoar. Tem gente que é pior ainda, não aqui graças a Deus, mas dizem que em Lipo Ramos acontece muito isso. Pessoas que não conseguem escutar a instrução de ninguém. O mais velho fala, ele não escuta. O pastor fala, ele não escuta. O pai fala, ele não escuta. Não recebe instrução de ninguém. Por isso, nunca tem uma boa companhia para ir para um bom lugar. Afinal de contas, diz a Bíblia que as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode ter sido muito bem educado. Uma má companhia é suficiente para destruir toda a educação do teu pai. Está na Bíblia. E eu comecei a entender, estudando a história de Ruth, que tem duas coisas que podem facilitar os meus próximos anos, ou seja, o meu destino. Destino não é nada místico, é para onde você está indo. Uma é com quem eu estou me conectando e escutando. E a segunda é com a geografia que eu estou me estabelecendo. Por exemplo, quando você vem para uma reunião como essa, você vem para uma geografia profética onde palavras acabam se tornando decretos na tua vida. Quando você vai numa conferência Destino da Vida, você escuta pessoas que carregam um nível de bênção e prosperidade que você ainda não carrega, e no soltar de uma palavra, isso entra na sua vida. Você tem acesso a conhecimentos que você não tinha antes e a experiências que jamais teria. E a sorte de Ruth muda por causa de Deus e por causa de Boaz. Porque Deus sempre vai usar pessoas e lugares para blindar os teus próximos anos. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. 2025 será um ano que Deus vai usar pessoas estratégicas e vai te colocar em lugares para blindar o teu futuro. Você não está largado, você não está abandonada, você não está ao relento, você não vai ficar sem direção. Deus vai colocar pessoas e lugares para te dar um destino. Pessoas e lugares que vão mostrar claramente que a bênção de Deus está sobre você. Uma coisa que mexe comigo é que o livro de Ruth só tem 4 capítulos e no último versículo do capítulo 4 vai revelar quem na verdade era Ruth. Ruth se casa com Boaz e eles têm um filho chamado Obed. E Obed tem um filho chamado Jessé. Meu Deus. E Jessé tem um filho chamado Davi, que virou o maior rei de Israel, fundador de Jerusalém. Aquela viúva estava sem destino.
em uma cidade, Deus teve que movê-la, não só para prosperá-la financeiramente como fez, mas para dar descendência a Davi e a Jesus. Para quem não entendeu, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te apresentar pessoas e as geografias que vão mudar a história da tua descendência inteira. Teus filhos e os filhos dos teus filhos serão afetados por essa bênção. Teus netos que nem nasceram e vão comer da bênção que cai sobre a tua vida hoje. Toda a descendência de Ruth foi afetada por uma decisão. Toda a história da Bíblia foi afetada só porque Ruth, em vez de ficar chorando a perda, se moveu para um lugar onde a prosperidade era possível. Às vezes você é mandado embora do emprego e fica revoltado com Deus, enquanto Deus só quer te mudar de geografia, quer te tirar de uma empresa e te levar para o teu próprio negócio. Às vezes você fica revoltado com Deus porque perdeu alguém, mas foi na perda desse alguém que a tua fé aumentou tanto que agora você espalha as boas notícias. Agora você tem uma mensagem para entregar, agora você tem uma superação para contar. A gente se revolta por muito pouco com Deus, porque Deus usa a nossa dor, nossa perda, as tragédias que qualquer um pode passar. Eclesiastes diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Tudo acontece a todos. Porque o tempo e o acaso afetam a todos, diz a Bíblia. Mas nós que temos o Deus de Israel, sempre teremos alguém por perto para orientar e uma geografia para visitar, que vai mudar o nosso destino, que vai nos colocar num lugar de prosperidade. Ou seja, Deus me mandou aqui nessa noite para falar que mais do que espiritualidade, Ele quer mandar prosperidade para a tua vida. Ele quer pegar aquilo que está pequeno e transformar grande. Ele quer pegar aquilo que está apenas começando e fazer crescer. Ele quer prosperar o trabalho das tuas mãos. Ele quer pegar os improváveis, os que não conseguiriam sozinhos, e quer conectar com pessoas que vão te levar para Belém. Deus vai colocar no teu caminho pessoas que conhecem Boaz. Você acha que é fácil chegar como estrangeira numa cidade e se conectar logo com a pessoa mais poderosa da região? É ruim, hein? Difícil, hein? Só que Deus é especialista em te apresentar para as pessoas certas. Fala assim, uma pessoa. Uma só, não precisa de duas. Se Deus quiser, Ele usa uma pessoa para te pegar daqui e te colocar no lugar onde a prosperidade é acessível, onde a prosperidade alcança você, teus filhos, os filhos dos teus filhos e as tuas gerações. Nunca mais as dificuldades serão as mesmas. Você ainda terá aflições pelo caminho, mas você não vai voltar no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma dificuldade. O que te oprime hoje vai embora para sempre, porque Deus vai colocar pessoas e geografias novas na tua frente. Tiago, eu preciso mudar de cidade? Claro que não. Às vezes Deus quer te mudar de emprego, de rua, de bairro. Aliás, eu vejo claramente Deus vai mudar alguns de bairro. É bom que tenha DEVEC em vários bairros. O pastor ficou preocupado, não faz isso não comigo. Pelo amor de Deus. Se mudar, muda para o bairro aqui perto. Sabe por quê? Porque tem coisas que estão dentro de você que só vão crescer em outro lugar. Tem coisas que Deus já depositou em você, mas onde você está, ninguém te escuta. Até porque Ele sabe muito sobre você e sobre o teu passado. Ele não consegue acreditar que você consegue entregar o que carrega. É por isso que Deus faz movimentos na tua vida. Às vezes Ele te tira de um lugar e você acha que está perdendo. Não, você está indo justamente para Belém conhecer o Boaz, que vai dar o destino profético, que vai trazer a prosperidade sobre a tua vida. Eu imagino que Ruth, quando saiu de Moabe, saiu com sentimento de perda. Perdeu o marido, ficou pobre e está deixando sua cidade natal. O sentimento é de perda. O que ela não sabia é que poucos meses depois ela seria a primeira dama. Deus vai trocar o teu sentimento de perda. Quem recebe, levanta a mão. Deus vai trocar o teu sentimento de perda por uma posição que você jamais chegaria sem Ele. É Deus
Deus quem vai fazer. Ninguém pode dizer que foi a capacidade de Ruth. Na Bíblia não diz que ela era bonita. Ninguém pode dizer que foi algo que estava nela, mas foi a mão de Deus repousando sobre a vida dela. Na tua vida será a mão de Deus. Que bom que você tem diploma, que bom que você conhece o fulano, que bom que você tem influência nas redes sociais, mas não será isso. Será a mão de Deus sobre você. Será a mão de Deus sobre a tua vida. Ruth não sabia, mas se tornaria bisavó do maior rei da história. Tadinha, logo ela que estava viúva e achava que não ia ter mais filhos. Logo ela que teve que sair da sua cidade com uma mão na frente e outra atrás. Logo ela que agora estava desamparada e sem esperança. São essas pessoas que Deus ama trabalhar, porque viram os melhores testemunhos. Quem acha que já tem muito, não conta muito testemunho, porque acha que foi pela força do braço que ele conseguiu. Deus está procurando pessoas que entendem que não tem nada e precisam de Deus para virarem um verdadeiro testemunho, porque a Bíblia diz que Ele daria o espírito de poder para que fôssemos testemunhas. Deus está procurando gente para criar testemunho na terra. Se tua vida financeira está apertada, Deus está doido para entrar aí e te transformar num testemunho. Teu casamento está bagunçado, Deus quer entrar aí e transformar num testemunho. Tua vida espiritual está fraca, Deus quer entrar aí e transformar num testemunho. Deus está procurando testemunhas. Ou seja, Ele não quer te prosperar para você falar que está rico. Deus não precisa desse tipo de sentimento. Deus não quer te prosperar para você postar foto no Instagram que está viajando. Deus quer te prosperar para que, assim como Ruth, você se torne uma testemunha de que quando a mão dele está sobre alguém, não tem como voltar para Moabe. Eu não sei o que aconteceu com Orfa, que voltou para os seus deuses, mas quem serviu o Deus de Israel deu descendência a reis. Quem serviu o Deus de Israel assumiu posição de governo. Quem serviu o Deus de Israel entrou para a história. 3.000 anos se passaram e a gente está aqui contando a história dela e dando nome. Contigo vai ser assim também. Tiago, como é que você sabe? Porque eu só posso profetizar o que está escrito. A oração que mais funciona é a oração da palavra. Quando você ora a palavra. A profecia que é mais certa é a profecia que já está escrita na palavra. O que está na palavra já não tem dúvidas, vai acontecer. E na palavra diz que ainda que você esteja passando uma perda como Ruth, desesperado, desesperada, com uma mão na frente e outra atrás, sem esperança, ainda tem uma pessoa e uma geografia que Ele vai te apresentar, que vai mudar toda a tua história. Ainda tem uma pessoa e um lugar que Ele vai te levar, que vai mudar completamente a tua realidade. Isso aconteceu comigo, eu tive que mudar de geografia. Para quem conhece meu testemunho, fui criado no Rio de Janeiro, 30 e poucos anos aqui. E um dia eu quebrei, e já sem esperança, sem saber o que fazer, caluniado, processado, duro, passando todo tipo de humilhação. Fui a São Paulo atender um convite para dar um curso. Eu tive que disfarçar muito, porque se as pessoas soubessem que eu estava quebrado, não iam me chamar para dar aquele curso. E quando eu pisei naquele lugar, Deus me apresentou para uma pessoa, como apresentou Boaz para Ruth e Noemi. Deus às vezes te leva numa perda para um lugar, para uma nova empresa, para o teu próprio negócio, para uma outra rua, para uma nova estação, onde toda a tua história começa a decolar ao invés de regredir. Eu falo da parte de Deus para você. Para trás nunca mais, agora é daqui para frente. Para trás nunca mais, agora é daqui para frente. Teu negócio não vai para trás, vai prosperar. Teu casamento não vai romper, vai ajustar. Tua vida emocional não vai entrar em surto.
A ansiedade não vai encontrar o endereço da tua mente. A depressão não vai encontrar o endereço da tua casa. Nenhum mal mental, nenhum surto psicótico, nada vai pegar tua família, tua casa. Deus vai te proteger com pessoas e geografias onde a blindagem divina estará sobre você e os seus. Nenhum dos seus vai se perder, diz o Senhor. Nenhum dos seus irá se perder. E eu encerro dizendo: quem era Ruth? Uma grande serva de Deus? Uma grande mulher de oração? Uma pessoa comum, que foi alvo da graça de Deus. Talvez hoje você não seja de oração. Talvez hoje você não seja um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Mas Ele vai te colocar numa geografia onde isso vai se tornar realidade. Ele vai te apresentar pessoas que vão te levar para esse nível, porque essa é a vontade de Deus. Prepara teu coração, porque nos próximos dias, nos próximos 30 dias, muita coisa vai acontecer. Pessoas e lugares, pessoas e lugares, pessoas e lugares, pessoas e lugares, geografias novas. Cuida, olha, preste atenção em convites que você andou rejeitando, e às vezes é uma geografia que Deus quer te apresentar. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Sabe por que eu sei disso? Sabe por que eu sei que você não tem a mínima ideia do que Deus tem preparado para você? Porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor fica de pé. Quem ama o Senhor levanta a sua mão para receber essa oração. Quem ama o Senhor se prepara, porque está vindo sobre você os melhores dias da tua história. Está vindo sobre você os melhores dias da tua existência. Emocionalmente você será blindado. Tiago, eu já prosperei financeiramente. Que bom, como é que estão as emoções? Porque Deus toca aí também, tá? Deus não é Deus só da prosperidade financeira, não. Ele é da prosperidade emocional, familiar, física. Deus é que traz prosperidade em todos os níveis. Só Ele detém o poder da prosperidade em todos os níveis. Tem gente que pela força do braço pode até ganhar um dinheiro, mas não consegue colocar as emoções no lugar, não consegue botar a família junta em harmonia. Deus é o que prospera tudo e de uma vez só. Eu vou profetizar sobre você: Deus vai prosperar tudo e de uma vez só. A perda pode ter sido dura, mas o que está vindo vai mudar a tua descendência. A vergonha, a dor pode ter te deixado confusa, mas o que está chegando vai mudar a tua realidade para sempre. Você vai ter que contar para os teus filhos e para os teus netos como você vivia, porque você nem vai lembrar direito como era, de tanto que Deus mudou a tua história. Às vezes eu passo por lugares com meus filhos e falo assim: papai morava por aqui, papai fazia isso. Eles nem entendem o que eu estou falando direito. Falo: glória a Deus, Deus mudou tanto a minha história que eu tenho que ficar contando para os meus filhos e provavelmente para os meus netos da onde eu saí. Eles não conseguem nem acreditar. A tua história vai virar testemunho. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a vida nem sempre sai do jeito que a gente quer. A gente faz um monte de projeto, um monte de plano. A gente coloca expectativa num monte de coisa que às vezes não acontece da forma que a gente esperava, sim ou não? Opa! Quem aqui já teve algum sonho frustrado? Muita gente. Eu já tive. A gente vê alguém vencendo na vida, a gente acha que essa pessoa venceu sempre. Mas você pega a história do maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan. Ele errou mais cesta do que fez. Só que as que ele fez o colocou na história. Mas uma pessoa que não tem uma disciplina de atleta, por errar, acaba desistindo. Mas quem tem disciplina, mesmo errando, continua tentando. Existem
coisas que o ser humano está buscando o tempo todo para poder garantir o final da história, garantir que vai terminar bem. Uma delas são amuletos da sorte, amuletos de proteção. Hoje eu falei no vídeo sobre isso, um monte de gente me escreveu no Instagram: Tiago, você vai dizer qual é o amuleto? Porque as pessoas acreditam que se você andar com alguma coisa no bolso, com um versículo dentro da carteira, uma folha de arruda, alguma coisa de sorte ou de proteção para acontecer, e não é assim que funciona, isso não é verdade. Para que a nossa vida termine bem, para que os nossos sonhos sejam cumpridos, para que o desejo do nosso coração seja atendido, a gente precisa seguir vários comandos bíblicos. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que está escrito. Então hoje eu quero desenvolver contigo um tema que tem me transformado, um tema que tem me levado a pensar sobre as decisões e escolhas que eu faço na vida. Porque muita coisa acontece na nossa vida que a gente não esperava. Outras coisas a gente queria muito e não aconteceram. O que isso quer dizer? Que no fim das contas, a gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Alguém consegue prever os próximos 3 meses da sua vida? Ninguém. Você consegue saber pelo menos o que vai acontecer amanhã? Não, você tem um plano, você tem uma agenda. Mas saber se vai acontecer, você não tem ideia. Ou seja, no final das contas, nós estamos na mão de Deus. Então, se você entender como Deus trabalha, a sua chance de terminar bem é muito maior. Vou repetir. Se você entender como Deus trabalha, não como você quer, como Deus trabalha, sua chance de terminar bem é muito maior. Porque aí você já não faz do jeito que você quer ou acha, você faz do jeito que vai dar certo. Porque com Deus nunca dá errado. Nunca dá errado. Então, eu preparei uma mensagem para você nessa noite que vai te esclarecer muito sobre algumas escolhas que você tem que fazer na vida para que você termine bem e tenha uma proteção especial de Deus. Quem gostaria de ter uma proteção especial de Deus? Eu declaro em nome de Jesus que todos que estão aqui agora, os que estão nos acompanhando pela internet, receberão através da palavra dessa noite proteção de Deus, e declaramos que eles irão terminar bem, em nome de Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos. Então deixa a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 27. Esse final de semana nós tivemos o método Destiny aqui, foi maravilhoso. Muita gente transformada através desse método, desse curso. E em breve a gente vai estar anunciando para todo mundo as próximas datas. Atos 27, vamos ler o 10 e 11. Eu quero te explicar 3 coisas que você precisa fazer e escolher para ter proteção. As pessoas acreditam que se elas tiverem um segurança, um bairro melhor ou um carro blindado, elas terão proteção. Mas a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está na Bíblia ou não está? Tá. Então, na verdade, se você tem condições, você pode, é lógico, se preocupar com segurança, se preocupar com um monte de coisa. Só que a nossa proteção vem do céu. Olha o que diz Atos 27, 10 e 11. Só para te explicar o contexto do que nós vamos ler, o apóstolo Paulo é preso lá em Israel. Ele apela para César, o imperador romano, porque ele era cidadão romano, então ele tinha direito de apelar a César.
Então enviam Paulo para Cesareia e o despacham para a Itália. Ele vai num navio com vários escravos. Colocam um centurião chamado Júlio. Centurião era quem chefiava os soldados. Um centurião chamado Júlio, que simpatizou com Paulo e o tratava bem. Então, tudo que nós vamos ler hoje é a viagem, ou a tentativa da viagem, deles saírem da terra de Israel e navegarem até a Itália para poder irem para Roma para o julgamento. Versículo 10 e 11 diz assim. Vamos começar no versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Mas o centurião, que era quem estava mandando, dava mais crédito. Não é que ele não acreditava em Paulo, mas é que ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Só nesses 2 versículos aqui a gente já tem uma informação e uma revelação muito importante. Porque para quem não sabe o final da história, o navio vai afundar. Para quem não sabe, vão naufragar. Só que o apóstolo Paulo preveu isso. Ele chama todo mundo e fala: olha, a navegação vai ser difícil, vai trazer dano não só para a carga, ou seja, vocês vão perder dinheiro. O dinheiro que vocês estão levando nesse navio, vocês vão perder tudo, toda a carga. Imagina uma pessoa que trabalha com importação, exportação, perder a carga de um navio. Às vezes perdeu a vida dele ali. Vocês vão perder a carga toda, ou seja, vocês vão perder o dinheiro todo. E também podem perder as vidas. Mas o centurião, ele preferiu escutar os profissionais, o piloto e o mestre do navio. E no final das contas, deu errado, porque o navio vai naufragar. O que eu aprendo com isso? Para quem vai anotar, para quem está em casa anotando, e para quem vai anotar: confie mais no homem de Deus do que nos especialistas. Eu não sei você, mas numa situação de diagnóstico, é fácil acreditar mais no homem de Deus do que no especialista que deu o diagnóstico. Quem está entendendo? Mas fora de um diagnóstico, que você está no desespero, e aí você recebe um diagnóstico fatal, você vai na igreja, o pastor fala: não, você vai ser curado. Você acredita no que o pastor está falando? Lógico. Mas e nas outras áreas da vida? Você escuta mais a Deus, ou quem sabe naturalmente do assunto? E presta atenção, não é desconsiderando quem sabe do assunto, é só escutando Deus antes deles. Porque se ele tivesse escutado o que o homem de Deus falou primeiro, eles não teriam perdido tudo. Sabe por que a gente perde muita coisa na vida? Porque Deus manda várias mensagens através de várias vozes que Ele usa na terra. Entra por um ouvido, sai por outro. Ele avisa e você finge que não escutou. Ele dá direção e você não percebe. Ou está distraído vendo alguma coisa, ou está ocupado com o seu trabalho, e Deus está tentando falar, e Deus está mandando mensagem. E às vezes, porque você conhece o fulano ou o cicraninho, tem o WhatsApp dele e fala assim: o que você acha? Aí o cicraninho fala: faz isso. Aí você faz o que ele falou e não o que Deus estava mandando. Sabe qual é o destino disso? Naufrágio. Repete comigo: naufrágio. Ou seja, a pessoa quer proteção, mas não quer escutar a voz do que protege. A pessoa quer terminar bem, ela quer que a viagem seja um sucesso, mas ela prefere escutar outras pessoas do que aquele que conhece o futuro. Só Deus conhece o futuro. Deus falava com Paulo. Paulo era o homem de Deus da época. E ele avisa que a viagem vai ser difícil. Ele avisa que vai terminar mal.
Mas o centurião, apesar de gostar de Paulo, o centurião gostava dele, mas apesar disso ele dava mais crédito ao profissional que estava ali. Ou seja, não é que ele descredibilizava Paulo, mas ele preferiu acreditar mais no outro. Tem gente que não desconsidera o homem e a mulher de Deus, mas prefere acreditar mais na ciência, mais no especialista de tal ramo. Ou seja, tudo o que aconteceu na minha vida até aqui, teve vários motivos para que as coisas dessem certo, mas a principal delas é que desde criança eu venho escutando os homens de Deus. A começar do meu pai, até os pastores que passaram na minha vida, cuidando de mim, até profetas que cruzaram o meu caminho sem eu saber que eram profetas e foram usados por Deus, até mestres na palavra que me explicaram a palavra de Deus. Ou seja, o senso de direção, o senso de destino na minha vida não veio por um mentor, por um profissional da neurociência que falou: Tiago, você tem que aprender a falar bem, aí você precisa se posicionar como um homem de sabedoria, e você precisa... Não foi alguém técnico que me ensinou, foi Deus que apontou o caminho através de alguém. A primeira pergunta que eu te faço hoje: você está escutando quem ultimamente? Eu não sei se você está entendendo que para você chegar bem no final, o primeiro passo é começar a escutar quem sabe um pouco do futuro. E só Deus pode revelar a alguém um pouco do futuro. Então hoje, quando eu preciso tomar uma decisão, é lógico que eu vou consultar alguém que tem sabedoria, alguém que é especialista. Por exemplo, se eu vou fazer um negócio no ramo tal, eu vou consultar o especialista do ramo tal. Mas acima disso, eu vou dar mais crédito ao que Deus me direcionar do que ao especialista disser. O centurião fez o contrário. Ele até escutou Paulo, mas deu mais crédito ao especialista. A não ser que a gente esteja numa situação de desespero, como eu falei do diagnóstico, que aí é rapidinho a gente acredita em Deus, porque não tem outra opção, porque o especialista falou que já era mesmo. Aí você, para manter a esperança, se apega então no que o homem de Deus está falando. Mas nas outras áreas que a gente não está em tanto desespero, a gente quer escutar uma pessoa que ao olhar humano sabe mais. Mas Deus sempre, escuta o que eu estou te falando, sempre vai mandar um representante dele para te avisar do que ele espera de você e para onde ele gostaria que você fosse. Deus nunca vai te deixar sem direção. Deus nunca vai te deixar sem iluminação para o próximo passo. Deus nunca vai te deixar perdido ou na dúvida. Ele sempre vai fazer alguém cruzar o teu caminho e falar o que você precisa fazer. A pergunta é se você dará crédito, se você vai acreditar no que Deus vai te falar. Porque às vezes o que Deus te fala não é o que você gostaria, o que você quer. Quando Deus me pediu para construir esse lugar, eu já tinha até sonhado com algo parecido, mas eu não queria, porque eu estava vivendo uma fase muito confortável, e eu falei assim, eu vou quebrar todo o meu conforto para poder construir isso. Eu vou precisar descapitalizar para construir isso. É muita preocupação fazer uma obra desse tamanho, logo agora que eu estou tranquilo. E aí você tem que decidir se você vai fazer o que você quer ou o que Deus está pedindo. Só não venha reclamar depois de falta de proteção, quando você fez o que quis. Só não venha botar na conta de Deus depois, que agora você está por baixo, que agora você está perdendo, que agora você está naufragando. Porque jamais, jamais com Jesus no barco, você naufraga. Amém ou não amém? Amém, não tem como. Mas quando a gente continua lendo aqui, o texto bíblico vai aprofundar ainda mais. Aqui no versículo 23 em diante. Diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Palavras do apóstolo Paulo. Dizendo: Paulo, não temas,
é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Para quem não está entendendo o que aconteceu aqui, começa um vento forte chamado Aquilão. O barco começa a ficar muito agitado. Paulo já tinha previsto que a viagem não seria fácil. Estava aquela confusão, todo mundo inquieto. Um anjo de Deus aparece para o apóstolo Paulo no navio e fala: Paulo, fica tranquilo, porque não importa o que aconteça, você vai terminar bem. Você e todos que estão contigo, Deus está te entregando. O que eu aprendo com isso? Que quem recebe uma palavra divina tem um destino garantido. Para que ter medo se Deus falou que você vai chegar? Para que duvidar se Deus falou que está garantido? Imagina que um anjo do Senhor aparece para o apóstolo Paulo e fala: você não fica com medo, porque qualquer um ficaria com medo com o barco balançando, com o vento jogando o barco de um lado para o outro, com todo mundo gritando desesperado. Aí o anjo fala: você não. Por que não? Porque eu vou te mostrar como vai terminar a história, e vai terminar bem. Então você não fica com medo. Está com medo quem não sabe o fim da história. Já estou te contando. Você e todos que estão contigo vão terminar bem. E tem mais: Deus vai te entregar todos eles. O que ele está querendo dizer? Todos eles vão se converter na tua mão. Todas essas almas serão salvas pelo teu ministério. E para o anjo ter falado: Paulo, não temas, é porque ele estava com medo. Estão caladinhos hoje. Ué, para o anjo ter falado não temas, ele estava com o quê? Medo. O grande apóstolo Paulo. Mas os homens de Deus também sentem medo. São seres humanos. Por isso o anjo desce e fala: não tenha medo, eu vou te mostrar como é que vai ser o fim da história. O fim da história é que Deus vai te entregar todo mundo. Todos os que estão contigo aqui vão terminar bem. Então, se você tem uma palavra, se você não tem uma palavra de Deus, posso te dar um conselho? Quem quer um conselho? Se você não tem uma palavra de Deus ainda sobre a tua vida, cola em quem tem, porque aí pelo menos você sabe que vai terminar bem. Porque os escravos que estavam nesse barco não tinham uma palavra de Deus, mas colaram em Paulo, terminaram bem. Eu garanto que se você buscar uma palavra, Deus te entrega uma palavra. Mas enquanto você não tem uma palavra, se por acaso você ainda não tem, cola em quem tem uma palavra, porque ele está com destino garantido. Porque Deus nunca volta atrás no que fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele deu a palavra para alguém, vai se cumprir. Cola nessa pessoa que pelo menos carona você pega. E agora a gente entra no terceiro ponto. Para quem está anotando, o primeiro é: confie nos homens de Deus, depois nos especialistas. O segundo ponto é: quem recebe uma palavra tem destino garantido. E o terceiro está no capítulo 27, a partir do versículo 41. Diz assim: dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, que era o chefe, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos, repete comigo, todos se salvaram em terra. Tiago, qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é muito forte.
O terceiro ponto é que companhias divinas cancelam decretos de morte. Os soldados falaram: vamos matar todo mundo. É tudo escravo. Não vamos deixar eles fugir, não. Vamos matar todo mundo. O decreto foi lançado: vai morrer. Só tem um problema. Paulo estava no mesmo barco. O homem de Deus estava no mesmo barco. E a Bíblia diz que o centurião, para salvar Paulo, cancelou o decreto de morte. Para salvar todo mundo foi salvo. E a Bíblia diz que eles chegaram bem em terra e todos a salvos. E depois nós vamos ler na continuação dos versículos que todos se converteram. Aliás, toda a ilha de Malta, que foi a ilha que eles atracaram, se converteu com a pregação do apóstolo Paulo. Ou seja, o que o anjo avisou para o apóstolo Paulo realmente se passou, realmente aconteceu. E aqui então a gente vai entrar numa reflexão profunda agora. Existem vezes que algum tipo de decreto foi lançado sobre a tua vida, por coisas que você plantou, por lugares errados que você estava. Por algum motivo, alguns decretos podem ser lançados sobre a tua vida. Um decreto de falência, um decreto de separação conjugal, um decreto de quebra financeira, um decreto de morte emocional, de você ter surtos emocionais, problemas na mente, nas emoções. Ou até mesmo um decreto de morte física. Mas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar pessoas que no meio de uma situação de morte, porque estavam numa companhia divina, foram salvos juntos. Sabe o que Deus falou para Noé? Eu vou matar todo mundo. Quem tiver contigo, eu não toco. Sabe o que Deus falou para Ló? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quem tiver contigo, eu não toco. As companhias divinas revertem decretos de morte. Pode aplaudir, não é possível. Jesus, aviva esse povo, Senhor. Não é possível que você não está entendendo que se a partir de hoje você começar a andar com quem Deus quer, não importa o que decretaram sobre a tua vida, vai cair por terra. É que estão me invejando, vai cair por terra. É que estão me amaldiçoando, vai cair por terra. Estão tramando contra mim, vai cair por terra. Nenhuma arma contra ti prosperará. O laço do passarinheiro será retirado. Agora, a boa notícia é que você não só pode caminhar com companhias divinas, você pode ser a companhia divina. Eu quero ser a companhia divina. Para isso eu preciso ser um homem de Deus. Você precisa ser um homem, uma mulher de Deus. Ou seja, que Deus tenha uma aliança comigo de tal forma que quem estiver perto de mim é salvo junto comigo, é protegido junto comigo. Minha família não vai se perder, meus amigos não vão se perder, meu negócio não será tocado, porque o que está perto de mim está protegido. Quem tem uma palavra já tem tudo. Paulo só tinha uma palavra. O vento era mais forte, a gritaria de todo mundo era forte, mas ele tinha uma palavra. Todo mundo estava dizendo não vai dar certo, mas ele tinha uma palavra. No final das contas, quem tem palavra tem destino. A segurança não está no amuleto. A segurança não está em confiar na sorte, ou confiar em carros e em cavalos, como diz a Bíblia. A segurança é que, tendo uma palavra, você caminhe com companhias divinas. E aí pronto, o final será muito melhor do que o começo. Aí você vai terminar muito bem. Então eu preciso fazer uma revisão na minha vida. Eu estou te falando isso porque essa palavra aqui eu estou aplicando na minha vida. Deus leva
meu Deus, Deus leva tão a sério quando Ele tem aliança com alguém. Deus leva tão a sério em cumprir a palavra quando Ele promete algo para alguém. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, já era, vai acontecer. Deus leva tão a sério que a Bíblia diz que no final da sua vida, Salomão comete a loucura de recorrer a outros deuses. Ele faz a única coisa que Deus pessoalmente pediu para ele não fazer. A Bíblia diz que Deus apareceu 2 vezes para Salomão, e a única coisa que ele pediu é: não idolatra, não vá para outros deuses. Salomão no final da vida foi para outros deuses. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Salomão, porque ele havia se desviado dos caminhos do Senhor. E no próximo versículo diz assim: e quando levantou-se o Senhor para tocar em Salomão, lembrou-se que Salomão era filho de Davi e decidiu não tocá-lo mais. Por causa de um homem que era pai dele de sangue. Mesmo ele tendo errado, Deus não tocou. Porque Deus considera tanto que promete para alguém. Deus considera tanto quem Ele fez de amigo na terra, que quem está perto de você também não é tocado. Você tem noção que por causa da bênção de um pai, o filho não foi tocado? Por causa da promessa de Deus para Davi, Salomão não foi tocado? Por isso que lá em Gênesis, quando as pessoas oravam, elas falavam: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que eles estão pedindo? A bênção que tu deste para os meus pais, dá para mim. As promessas que tu fizeste para Abraão, dá para mim. Porque às vezes eu não plantei o suficiente ainda para colher bênção. Eu já errei tanto na vida. Talvez você esteja pensando: eu já segui por tantos caminhos tortuosos, como é que eu vou ser uma companhia divina? Eu não tenho nenhuma palavra. Se por enquanto você não tem, porque todos podem ter. Nunca deixe o inimigo te confundir, achar que você não pode. Todos podem ter, mas se por acaso você ainda não tem, escolhe alguém hoje para começar a andar perto. Você tem uma palavra? Tenho. Você é de Deus? É, então vou andar contigo até receber a minha palavra. Porque quem anda com quem tem palavra, tem seguro. O seguro do crente não é o Bradesco Seguros, é andar com quem tem uma palavra. Porque Davi tinha uma palavra, Salomão não foi tocado. Porque Ló tinha uma palavra, sua família não foi tocada. Porque Noé tinha uma palavra, toda a família dele entrou na arca e não foi tocada. Porque o apóstolo Paulo tinha uma palavra, todos que estavam no barco com ele foram poupados. A Bíblia diz que eles eram os escravos. A gente não sabe se eram malfeitores ou não, mas provavelmente alguns mereciam até morrer. E foram poupados, não porque mereciam ou deixavam de merecer, porque estavam em companhia divina. Eu venho aqui para te dizer que não é questão mais de merecimento, é questão de com quem você está andando. Eu não tenho dúvida que muita coisa que acontece na minha vida de positivo é por causa dos homens e mulheres de Deus que eu caminhei. É por causa do que meu pai semeou na minha vida espiritualmente. É por causa de decisões que eu tomei. Eu vou lá escutar aquele homem de Deus. Às vezes eu nem podia. Morava no subúrbio do Rio de Janeiro, tinha que pegar horas de ônibus para escutar alguém. Mas eu ia lá e ficava 2, 3 horas escutando, porque eu queria estar na companhia de alguém que fosse de Deus. Quantas vezes eu fui para conferências e congressos que às vezes eu nem podia pagar para entrar, alguém me levava de convidado e eu só ficava lá atrás pedindo: Deus, me dá uma palavra. Desde a minha juventude eu imploro para Deus: me dá uma palavra. Então saiba que eu não estou aqui nessa plataforma por causa da minha capacidade. Eu estou aqui porque eu tinha uma palavra. Tudo que você precisa é uma palavra. E se você juntar receber uma palavra divina com uma companhia divina, nada será impossível para você. Escuta o que eu estou te falando. Ainda em 2025, o sobrenatural vai te alcançar.
O que olhos viram, nem ouvidos ouviram, vai chegar, vai te alcançar, vai entrar, vai te surpreender o que Deus vai enviar. Vai te surpreender o que Ele vai enviar. Você não tem ideia do que pode acontecer. Você não tem ideia do que pode acontecer. Esse dia eu estava assistindo um filme que por acaso me lembra essa palavra. O matador de aluguel nunca tinha errado na vida. Toda vez que o contrataram, ele acertava. Ele era sniper, atirador de elite. E ele foi contratado para matar uma pessoa. Ficou em frente a um prédio, sabia qual era o apartamento do cara, botou a lupa, mirou, tudo certo. Ele nunca errou na vida. Nesse dia, quando o cara senta na mesa e ele passa a lupa, a pessoa que está jantando com ele era uma amiga de infância dele. E ele começa a tremer porque ele começa a reconhecer a pessoa. E ele, como está tremendo, desiste do tiro. Desarma, desmonta a arma, liga para o contratante e fala: esse eu não consigo matar agora. Porque ele estava com uma pessoa que ele conhecia, a morte foi cancelada. É só um filme. Mas lembra muito a história de Paulo, de Ló, de Noé, de Salomão. Mas lembre-se o contrário, e agora eu deixo um alerta para vocês, para os nossos alunos que estão na internet. Cuidado, porque o contrário aconteceu com Sansão. Ele nasceu com uma palavra. A Bíblia diz que Deus o escolheu para ser nazireu, para ser juiz sobre Israel. Ele nasceu com uma palavra, mas porque ao invés de correr para uma companhia divina, foi para uma companhia demoníaca, que era Dalila, morreu cego, zombado, pisado pelos filisteus, mesmo sendo herói em Israel. No final das contas, tem uma coisa que cancela a palavra: a companhia. Então, por favor, levem a sério a palavra de Deus. Sejam extremamente rígidos, críticos com quem você vai caminhar. Porque essa pessoa pode te fazer acessar uma bênção que você nem tinha direito, ou pode te levar para uma morte que você não estava na lista. Já está provado na Bíblia que as companhias podem nos levar para lugares que a gente não teria o cartão de entrada, a gente não teria nem condições de ir para ali, mas porque estamos com a pessoa certa, a gente entra. Mas o contrário, infelizmente, também. Por causa de Dalila, Sansão morreu humilhado. Por causa de Dalila, por causa da má companhia, a vida dele foi cortada pela metade. E ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. Então, duas coisas para você focar a partir de hoje: estar em ambientes como esse para você receber uma palavra divina. Quando a gente declara assim: ainda esse ano você vai receber um sobrenatural, você está recebendo uma palavra. Se você tomar para você, está recebendo, é sua. Deus pode falar contigo, te dar uma palavra através da pregação bíblica, que é o caminho mais seguro dele falar. Mas tem várias outras formas dele falar contigo. Através de um sonho, através de um profeta, através de uma visão. Tem várias formas que Deus fala, através de um sentimento profundo, quando ele fala na tua consciência. Mas se você tem uma palavra, a tua maior preocupação agora tem que ser achar a companhia divina. Eu encerro com a história de Elias e Eliseu. Nenhum dos profetas fez milagre como Eliseu. Se a história de Eliseu virasse um filme de Hollywood, seria melhor do que qualquer Avengers, qualquer filme desse de ação. Eliseu tinha uma capacidade de fazer milagres fora do comum. Fora do comum. Ele conseguiu desbaratar um exército inteiro, um exército real, sem ninguém do lado dele. Ele fez os homens terem uma visão que tinha um exército atrás dele, e na verdade eram anjos posicionados. Era esse nível de milagre que aconteceu com Eliseu. Eliseu era tão poderoso, foi usado de uma forma tão tremenda que depois de morto, já nos ossos,
Jogaram o morto na mesma cova, quando o morto bateu no osso de Eliseu, ressuscitou. Está na tua Bíblia. Só para você entender o nível de Eliseu. Agora, com quem ele andava para ter esse poder? Está na Bíblia. Ele andava com o profeta Elias. E quando Elias falava assim, fica aqui que eu vou ali, ele falava assim, tão certo como vive o Senhor, não te deixo ir sozinho. Ele colou no profeta e ficou até Elias ser arrebatado aos céus. Porque você nunca sabe a hora que o manto vai cair sobre você. Quando você colar numa companhia divina, fica até o manto cair sobre a sua vida. Fica até você receber o que Deus tem para você. Fica até o sobrenatural te alcançar. Fica até o milagre invadir a tua casa. Fica até a bênção se espalhar sobre os teus filhos. Fica até tudo que tuas mãos tocarem prosperar. Porque essa é a promessa bíblica de quem tem uma palavra e de quem anda com companhias divinas. E se nessa noite essa palavra fez sentido para você, e você que está em casa me assistindo, você que está aqui, eu quero que você saiba que nas próximas semanas Deus vai fazer milagres na tua vida, que você vai voltar aqui para contar testemunho. Nós vamos abrir testemunho. Você vai dar testemunho do que Deus vai fazer, porque não vai ter explicação de especialista o que Deus vai fazendo para você. Não vai ter explicação. Você tem que estar preparado para isso, preparada para isso. Mas eu quero orar pelas pessoas que durante a ministração da palavra, o coração dessa pessoa falou o seguinte: eu quero uma palavra, Deus, e me mostra quem são as companhias divinas. Se durante a pregação da palavra você pediu isso para Deus, fica de pé. Se durante a ministração da palavra você falou, é isso que eu quero uma palavra e uma companhia divina. Porque é isso que nós vamos profetizar sobre você. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, mais uma escola de sabedoria, mais uma reunião, mais um dia juntos. E nós declaramos agora sobre a vida daqueles que têm fé, que acreditam na Tua palavra, que vai chegar companhias divinas na vida deles, para o negócio deles, para a família deles, para o futuro deles. E nós declaramos que eles vão receber uma palavra clara, que não vai deixar dúvida nenhuma.